revestimento que é cobertura, que eu só tenho telhado, talvez você utilize um pouco menos, que a tua carga é menor. Então, a quantidade de cabos ela vai estar diretamente, vamos falar, num prédio alto, que ele tem uma simetria, né? Todos os andares eles são iguais, então eu não tenho diferença de vãos. A única diferença que eu posso ter ali, por exemplo, seriam cargas. Se eu tenho 20 pavimentos de residencial, o primeiro e o 20º vai ter a mesma quantidade de cabos praticamente, porque eu tenho a mesma carga. Ele não influencia de acordo com o vento. Não, ele não contou os móveis do apartamento. E se eu tiver a gente estima 50 pianos lá dentro, de acordo com a norma, você precisa ter bastante móvel para atingir a carga que a gente utiliza, viu? A nossa carga. Você tem certeza disso? Sim. A gente calcula 150 quilos por metro quadrado. Você imagina que a cada metro quadrado do teu quarto, por exemplo, tem que ter 150 quilos. Essa é a carga que a gente utiliza. Vocês vai saber se alguém fez uma conta que não é. E assim, o Brasil, ele acaba sendo referência da utilização de proteção? Não considero hoje como uma referência, porque acho que os Estados Unidos utiliza muito mais tempo. Né? A construção norte-americana já tem mais tempo essa aceitação. Eu falo que o Brasil sempre tem referências na parte de cálculo estrutural. O Brasil tem muitos projetistas, o Brasil tem muitos professores que são referências no mundo de cálculo estrutural, sim. E com certeza, continuar essa atoada de proteção no Brasil, a gente vai ter muita referência sim, porque o Brasil é muito forte. Tanto na parte de literatura, quanto na parte de profissional. É um país muito... É um país que tem referência na parte de cálculo estrutural. É um país muito rico nisso. Mas a proteção está sendo mais utilizada, vamos falar, nos últimos 5, 10 anos, que ela está sendo bem utilizada mesmo, né? Talvez até um pouco menos. Mas assim, tanto que assim, a maioria das literaturas ainda que a gente busca são literaturas que vêm de fora. Tem muita literatura norte-americana que a gente utiliza. Algumas coisas que a nossa norma às vezes ainda não contempla, ou ainda não tem uma assertividade tão grande, a gente utiliza a norma norte-americana. Então, assim, não considero hoje uma referência, mas no âmbito de cálculo estrutural, né, de projeto estrutural, o Brasil é um dos países de referência. Porque não era costume nosso ter vão livre, mas é costume nosso, por exemplo, você construir barracões enormes. Sim, exatamente. Então, você tem a utilização nesse tipo de construção. Lá, por exemplo, hoje, principalmente em São Paulo, né, cresceu muito a procura por edifícios de andares livres. O cara faz uma torre comercial, ele só faz a divisória externa, hall de escada e alguns banheiros que são fixos. E aí a pessoa ela pode alugar o andar inteiro, metade do andar. Quando a gente faz esse tipo de projeto, um sistema de proteção ajuda muito, porque a gente tem um sistema a gente chama de laje lisa protendida. Eu não tenho viga. Então, independente se eu construir uma parede aqui ou uma parede aqui, eu não vou ter viga. Por exemplo, aqui a gente tem uma viga passando. Tem. Se eu não quisesse ver essa viga, eu teria que ter uma parede. Aí a gente não abriu para fazer aqui o local, você tem essa viga aparente. A ideia da laje lisa protendida é não ter viga. A laje apoia diretamente no pilar. Então a pessoa que alugou ali, não, eu aluguei 67% do teu andar, que é o que eu preciso. Ele pode modelar o escritório dele da maneira que ele quiser, o escritório ou a casa. A gente tem um exemplo de uma residência que a gente está fazendo, que internamente ela tem 4 opções de layout. Como é que a gente casa um pilar ali, para que nas 4 opções de layout, esse pilar não fique atrapalhando alguma coisa? É muito difícil. Então o que foi a ideia? Fazer somente os pilares em volta da casa. Aí a gente tem vãos maiores e aí a gente aplicou a proteção. Mas aí você pode botar parede do jeito que você quiser. Onde você quiser. E é parede, não é drywall. Não, é parede. Se a gente calcula a carga por metro quadrado ali de parede, você pode colocar a parede onde você quiser. Claro, fica uma estrutura um pouco mais pesada, porque eu não sei aonde você vai botar a parede. Então eu tenho que considerar que em cada metro quadrado da laje pode ter uma parede. Só que você tem essa liberdade, né? Se você quiser deixar o ambiente inteiro aberto, você pode. Se você quiser fazer 4 quartos, você pode. Hoje, se pensar nisso, realmente para construção de casas, é uma grande vantagem. Hoje, por exemplo, a minha realidade seria uma casa com 3 quartos. Né? Aí, beleza, eu comprei uma casa, ela tem 4. Aí eu vou ampliar esse meu quarto aqui, minha suíte, vou fazer um closet maior. Ah, não, minha realidade é 5 quartos. Beleza, eu divido o outro quarto aqui no meio e consigo fazer os 5. Entendeu? Então você tem essa liberdade. Traz pra gente essa liberdade. É interessante. E se olhar isso para a pessoa que está fazendo construtoras, principalmente quando você está vendendo condomínios, que você depois fala, faz do jeito que você quiser, você entendeu? Porque quando a gente, por exemplo, se eu pego um condomínio de casa de alto padrão, a maioria
de quem vai comprar essas residências, quando pisar na casa, já vai vir com um decorador de interior, com arquiteto, para fazer as modificações que quer. E é pertinente, afinal, é a casa da pessoa. Então, mas se você for olhar isso, ele não é custo, ele é um investimento. É um investimento. Porque se a construtora trabalha dessa maneira e olha para você e fala, cara, a gente fez aqui as casas todas de concreto pretendido e você vai poder fazer a organização exatamente da maneira que você quiser. Ah, que parede que eu posso quebrar aqui dentro? Ah, que você Qualquer quiser. uma. Ah, e os pilares? Não, só tem pilar lá de fora. Querendo ou não, é um ganho comercial que a construtora tem, né? Porque aí a pessoa vai analisar, essa construtora aqui eu não posso fazer nenhuma modificação. Essa construtora aqui eu posso fazer o layout que eu quiser. Mas eu acredito que assim, ó, é porque nós somos consumidores finais, concorda? Sim. Então você chegar para mim e falar assim, essa casa é de concreto pretendido. Qual que é a probabilidade de uma pessoa saber o que é um concreto pretendido? Não é. A conversa, por exemplo, essa conversa eu vou passar para a consultora. O argumento de venda de um projeto seria esse. Porque a consultora sabe o que é pretendido. Quando eu falo para ela essa vantagem, ela vai entender. E aí ela vai direcionar. Por exemplo, ela já faz a venda, você tem 4 opções de layout e você tem total liberdade para quebrar as paredes internas. Para a construtora já é um ganho de venda. Porque se eu vou vender uma casa para você, fala, você pode fazer o que você quiser aqui no miolo da casa. Você fala, nossa, eu posso pensar a casa do jeito que eu bem entender. E você entrega 4 paredes, cada um faz o que quiser. Mas então, se tem tanta vantagem assim, por que muitas construtoras não utilizam? Se, por exemplo, o pessoal constrói um monte desses apartamentos, condomínio de apartamento. Aí você chega lá, a pessoa fala, pô, não pode mudar uma parede aqui, não pode fazer nada. Se esse valor, que teoricamente não é tão grande, diluído, por que ele não utiliza isso nos prédios? É um pouco de, assim, é como se fosse um pouco de preconceito, né? A proteção só um pouquinho de preconceito, porque todo mundo acha que é um negócio muito complicado, né? As consultoras têm as suas equipes que têm os treinamentos. Nossa, vou ter que treinar a equipe de novo. Então tem esse certo preconceito. Tem um professor meu que brinca, ele fala assim, só não gosta de proteção quem ainda não fez. Em São Paulo na cidade de São Paulo tem é bem difícil a entrada, sabe? Eles ainda têm um pouco receio com a proteção. Só que começa a se utilizar, não tem jeito. Aqui em Poços... Até agora, se eu fosse dono de construtora, eu já ia querer tudo. Se eu fosse construir uma casa, eu ia falar, vamos fazer esse negócio aí pretendido. Não, hoje em dia, eu não vejo desvantagem. Se não tiver necessidade, tudo bem. Agora, se você já partir do inicial do teu projeto arquitetônico, né, tendo essa opção da proteção, você vai ter muita vantagem. Porque você constrói mais rápido, você economiza consumo de material, você dá essa liberdade para o teu cliente final ali, né, de poder abrir uma parede, mudar um cômodo ali dentro. Você traz uma facilidade. Imagina uma laje que eu não tenho viga nenhuma atravessando, a facilidade para a parte de tubulação é muito mais fácil. Então, assim, eu particularmente só vejo vantagem. Vejo muita vantagem quando lógico, tem que ser analisado a cada projeto. Se vale a pena, não tem desvantagem. Então, mas quando que não vale a pena? Ó, por exemplo, se eu dou uma casa térrea, uma casa popular, uma casa de padrão normal, não vale a pena porque uma casa padrão normal eu vou ter uma laje treliçada. É uma laje que tem um custo bem mais inferior. O que é uma laje treliçada? É uma laje pré-moldada com aqueles trilhos e com um enchimento de isopor. Sei. É o mais tradicional que a gente tem no Brasil. Quando eu pego essa laje e pego uma laje maciça pretendida, a laje maciça pretendida vai ser mais cara. Porque ela é concreto puro. Porque ela é concreto puro. A outra ela tem enchimento, aí ela tem o trilho, que também é mais Mas em conta. esse enchimento serve para poder baratear. Serve, porque são trechos que eu não preciso de estrutura, por exemplo. Então é como se fosse só um enchimento. Eu achei que eles colocavam isopor para alguma coisa tipo térmica. Não, é o que acontece. Para a laje não ficar, se eu não ficar com a laje cheia de buraco ali, você coloca um enchimento. Antes eu utilizava a lajota. A lajota ela tem um custo alto de produção e também ela tem um peso elevado. Então ela aumenta o peso da minha estrutura. Então começou a se utilizar isopor porque ele é mais leve, né? E eu posso modelar ele do tamanho que eu quiser. Então quando você comparar essas duas estruturas, lógico que a estrutura com concreto maciço, seja protegido ou não, vai ser mais cara. Agora, quando eu começo a trabalhar com edifícios de grande porte, médio porte, às vezes a laje treliçada não vai me entregar um consumo legal, porque eu também preciso da rigidez da laje. E a rigidez da laje maciça é bem melhor. É muito mais rígida do que uma laje treliçada. Aí entra, se eu comparar laje maciça lisa em concreto armado e laje maciça lisa em concreto protendido, aí em concreto protendido eu vou ter um consumo muito menor de material e uma produtividade bem maior. Porque eu tenho menos armadura, menos concreto, menos forma, né? Porque eu tenho uma espessura menor.
Então, Mas eu preciso de uma mão de obra precisa de externa. uma mão de obra externa. Mas mesmo assim, ela leva muita vantagem. Porque acontece, hoje, se a gente pegar a parte mais cara que a gente tem na construção nossa de concreto armado, é o aço. O aço é extremamente alto, ele é indexado ao dólar, né? Então, tudo isso que está acontecendo, o aço geralmente é o primeiro que sofre. Né? O concreto, a gente tem a nossa produção própria aqui, bem mais tranquilo. Agora, quando eu pego um consumo de aço, aí eu pego uma laje que eu diminui o consumo de concreto, ao mesmo tempo diminui o consumo de laje, de aço, e também diminui o consumo de forma, isso tudo vai absorver a minha mão de obra especializada de proteção. Eu acho que ninguém faz essa conta, não. Quem faz essa conta É tá o fazendo. arquiteto. Não, quem faz essa conta, que vale mais a pena, está construindo com proteção. A gente tem construtor aqui em Poços que já está utilizando o sistema de proteção. Quando a gente fala sobre projetos, a gente fala, vou construir, vamos falar de qualquer casa, prédio e tal. Aí eu tenho um projeto arquitetônico. O concreto protendido é um assunto conhecido para arquitetos? Hoje já está um pouco mais, mas tem alguns ainda que não tem esse conhecimento. Às vezes fala em proteção, o pessoal já pensa em um elemento pré-moldado protendido. Existe uma laje que a gente chama de vigotinha protendida. É muito parecido com essa laje treliçada que eu falei. Ela é protendida antes, ela é um pré-fabricado. Muita gente confunde com essa, né? É o mesmo sistema, a mesma proteção, é o mesmo cálculo, só que ela já é um elemento pré-moldado, ele é só a laje. Mas geralmente ele não está muito ainda na boca do arquiteto. Hoje já está um pouco mais, porque a gente tem muita gente utilizando, né? Hoje, tanto que a gente já tem. Aqui em Poços, eu fiz um projeto de uma casa, já tem proteção, outro dia eu vi uma executando com proteção também. Então hoje já está bem mais no conhecimento. Aí você, como engenheiro, vai passando nas construções e fala, esse aqui é protegido. Gente, é impressionante. Não existe um engenheiro no Brasil que não passe e repare essa estrutura. E tem muita equipe para poder fazer isso no Brasil? É uma coisa que você acha fácil? Não, um dos problemas que você tem essa dificuldade, assim, por exemplo, aqui em Poços, até um tempo atrás não tinha. Hoje tem uma empresa, né, que está aqui próxima, são conhecidos meus, inclusive que executaram, né, 2 obras aqui em Poços pra gente, que a gente fez o projeto, mas antes, o principal motivo por não ter, principalmente aqui em Poços, é que a gente tinha que buscar em Campinas, em São Paulo, e aí isso se tornava muito caro. Porque imagina eu pegar para fazer uma casa, eu ter que trazer uma equipe, deslocar uma equipe lá de Campinas, que já tem um preço maior, né, já é um custo de vida maior, para trazer para cá. Aí o preço acabava ficando muito caro, então o pessoal não utilizava. Hoje, com a equipe aqui, com o sistema mais difundido, a gente consegue equalizar melhor os preços. Então, se a gente fosse falar sobre desafios do concreto protendido, uma primeira seria essa qualificação de mão de obra, empresas qualificadas. Essas empresas, isso. O que mais? Eu acho que hoje basicamente seria empresa e seria mais a questão vamos colocar, na cabeça de quem vai construir, né? Entender. Mas eu não entendi até agora porque esse preconceito, eu já sou super a favor já do concreto. Se eu for construir uma casa, eu vou colocar. Porque assim, às vezes tem muita, às vezes não é nem o cliente em si, às vezes o próprio construtor. A gente tem uma característica na nossa construção civil que a gente é muito tradicionalista. Né? A gente tem ferramentas novas saindo, você vai passar para o consultor, o pessoal fala assim, não, estou acostumado a fazer assim. A gente tem essa cultura no Brasil, então isso atinge também a proteção, né? A gente teve um outro podcast que falava sobre nanotecnologia. Uhum. E aí a pessoa que veio comentar sobre isso, ela estava falando sobre os pisos, né, que tem nanotecnologia, o concreto que tem nanotecnologia. Sim. E tudo mais. E aí ela falava justamente isso, falava assim, é um preconceito porque a maioria das pessoas olha e fala, ou acha que pelo fato de falar, a palavra concreto armado por mais que a pessoa às vezes nem saiba o que é, mas está na boca de todo mundo. Tá na boca de todo mundo, concreto armado, já escutei essa palavra. Agora você fala concreto protendido, fala, eu não sei o que é essa palavra. Quando você utiliza, por exemplo, mais uma outra, aqui tem um piso que usa nanotecnologia, ele é autolimpante. Sim. E não sei o que. E aí a pessoa fala, nossa, já utilizou, aí você já aumentou o custo. Eu acredito que o que a gente tem que começar a entender, e construtoras têm que começar a entender, é que a utilização desses materiais novos, eles não vão trazer esse benefício que é
muitos a longo prazo, mas eles trazem benefícios agora. Agora, exatamente. É isso que precisa entrar um pouco na cabeça. Então, assim, não é que, então agora tudo vai ser protegido. Não, tem coisa que não tem necessidade, e tá tudo bem, não é normal. Mas, assim, a gente precisa parar com um pouco desse preconceito de novas tecnologias. E olha que a proteção eu não posso nem falar que é nova tecnologia, porque na verdade é muito antiga. Ela está sendo só mais utilizada hoje. Mas a gente está em contato com obras e tudo, a gente vê que tem um pouco de preconceito. Só que uma construtora grande, né, as construtoras grandes que a gente tem na cidade ou em outras cidades, elas fazem muita conta. Para elas não importa esse negócio assim, sempre fiz assim. Não, vou fazer conta. Se compensa financeiramente, eu vou fazer. Porque ela entrega uma construção de grande porte. Uma construção de pequeno porte, você tem um prejuízo pequeno. Né? Proporcional ao porte da edificação. Uma construtora que entrega um prédio com 200 unidades, se ela tiver um pequeno prejuízo em uma unidade, no final das contas ela vai ter um prejuízo grande no edifício todo. Então a construtora ela faz conta. Se ela precisar treinar o pessoal dela para utilizar uma nova tecnologia que daqui a 10 anos vai trazer um lucro para ela vai fazer. Para o construtor menor, às vezes ele não vai fazer essa conta, porque ele não vai construir muito. Então ele vai falar assim, não precisa fazer isso aí não. Eu tô acostumado mas assim. Eu acho que você fala sobre preconceito, agora eu entendi onde é que está o preconceito, mas é o preconceito de utilização de materiais. Olha só, se você utilizar, por exemplo, a gente está falando de nanotecnologia no concreto. Uhum. É um concreto que não absorve tanta umidade, é um concreto que tem muito mais durabilidade, é um concreto de que tem muito mais proteção, mas não usa mofo, e aí junto disso você coloca um dispositivo de proteção, porque você consegue fazer um bom lixo, você consegue utilizar. Olha a qualidade que você vai ter de uma obra como essa. A gente fica falando muitas vezes, por exemplo, as coisas antigamente duravam mais. Hoje tem muito pessoal que constrói prédio, nem terminou de entregar os apartamentos, os prédios já estão rachando. Exatamente. E tudo mais. Eu acredito que essas novas tecnologias, apesar da proteção não ser novas, como você disse, mas para que a gente possa entender que isso há uma durabilidade maior. Exatamente. Dentro das construções. O material que ele vem com a nanotecnologia embutido nele, não é à toa, não é por graça. A gente está, por exemplo, alguns materiais perderam a qualidade porque alguns produtos não podem mais ser utilizados. Tem sempre o exemplo da cola de sapateiro. O pessoal que trabalhava nisso odiou quando tiraram um composto químico, mas era um composto químico que o pessoal ficava viciado e era prejudicial. Ele perdeu a qualidade. Então a ideia da tecnologia hoje é trazer esses benefícios, essa durabilidade que tinha antes, sem ter algum material prejudicial à saúde. É igual os canos de cobre. Exatamente. Então o que acontece? Essas tecnologias são inseridas para que a gente tenha essa durabilidade de volta. Só que a gente precisa ter aceitação. E a construção civil, ela é difícil essa aceitação. Mas não é só durabilidade. Você está falando também sobre tempo de obra. Sim. Quando você fala sobre proteção, por exemplo, você está utilizando para menos tempo. Por exemplo, quando a gente calcula, quando a gente faz um projeto de estrutura, eu sou responsável por garantir a segurança daquela estrutura.